O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos nossos queridos irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez, o programa Conexão Gospel no ar, entrando aí na sua casa, na sua sala, através dos estúdios da TVD 21.1. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu carinho e a sua audiência. Você que sempre nos assiste e nos acompanha às segunda-feira e no reprise também à terça. Hoje nós estamos com um convidado mais que especial, nosso irmão evangelista Rodrigo Felipe. Paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu que agradeço o seu carinho, sua participação aqui nos estúdios da TVD, no Conexão Gospel, para contar um testemunho de vida, uma experiência, e eu tenho certeza que Deus vai te usar para falar com os telespectadores e é bênção para nossas vidas. Evangelista Rodrigo Felipe Soares, 29 anos, casado com Milena, pai de 2 filhos, o Mateu e a Radassa. Rodrigo, nascido em São Paulo, está cursando médio teológico, ele congrega na Igreja Assembleia de Deus Cristo, é verdade, da pastora Terezinha Barreto, no centro de Mococa. É isso aí. Que bênção, Deus seja louvado pela sua vida, fico feliz de você estar aqui. Rodrigo, conta para nós, nascido em São Paulo, capital, e posso chamar o senhor de senhor? Rodrigo. Rodrigo. Senhor Rodrigo. Você foi nascido num berço cristão, como que aconteceu a sua conversão? Bom, já paz do Senhor a todos, né? Agradeço o convite de estar aqui, é uma honra, né, estar aqui, né, no programa Conexão Gospel. Pastor, eu nasci sim num berço evangélico, né? Nasci em São Paulo, e pela graça de Deus, hoje a gente permaneceu no caminho, né? Graças a Deus, meus pais sempre me deram um bom ensino, um bom estudo. Sou grato a Deus por ter nascido no berço evangélico, né? Acredito que isso faz toda a diferença, né, no mundo que a gente vive hoje. Claro. Quando eu fui pegando ali a minha maioridade, né, a gente que é jovem quer dar um pulinho para fora, né, experimentar outras coisas, mas não durou muito, né, e Deus, ele sempre que ele tem um propósito na vida de alguém, ele traz caminhos para que você venha, né, novamente para os caminhos dele. E ali, quando eu fui pegando ali a minha maioridade, eu quis dar uma volta pelo mundo, experimentar outras coisas, curtir um pouco a vida, né, que a gente fala que é a vida de jovem. E aí Deus, num belo dia, né, eu pregava para as crianças e tal, e eu sempre fui uma pessoa que eu fazia, mas às vezes queria esconder aquilo que eu estava fazendo, né? Então, muitas das vezes eu ensinava ali na igreja, pregava ali no culto de jovens, as crianças, e fora da igreja eu ia para show, ia para festa, essas coisas. E num belo dia, né, eu fui num culto e Deus usou um irmão para falar comigo que se eu morresse ali, eu sabia para onde eu iria, né? E aquilo ali entrou como uma faca no meu coração, né? E eu entendi aonde eu estava, o que eu estava procurando para minha vida. E a partir daquele momento eu me reconciliei com Cristo, né? Aceitei realmente a Jesus e comecei a trilhar aquilo que o Senhor queria para mim, né? E desde então eu comecei a me desenvolver muito, né, dentro do ministério. Comecei a participar mais dos cultos de doutrina, escola bíblica dominical. Olha que bênção. Sempre gostei muito, né, desse trabalho na igreja. E aí, durante esse tempo que eu estava me preparando, fiquei praticamente 1 ano aí nessa preparação, né, ministerial, participando de todos os cultos do ministério. E aí, quando foi em 2017, no começo, em fevereiro ali, eu me batizei, né?
E aí comecei, né, mais fervorosamente buscar, fui batizado com o Espírito Santo logo em seguida. E aí quando foi no final de 2017, ali em outubro, novembro, meu pastor me consagrou, né, a evangelista, e aí a gente, né, alavancou mais o ministério, né? E aí vem novas responsabilidades, novas demandas, né, dentro do ministério, não Sim. só dentro da igreja, mas também fora dele. E você reconciliou mesmo com quantos anos, né? Porque o jovem não é fácil. Também, pela misericórdia de Deus, aos 16 anos o Senhor nos alcançou, com 16 anos de idade, e resistir às ofertas que o inimigo traz, os pratos de lentilha. Realmente temos que estar diante da presença de Deus, pedindo a misericórdia e graça para nós vencermos o pecado, o erro. E quando que essa decisão aconteceu? Você tinha quantos anos? Eu tinha entre os meus 19 a 20 anos. 19 a 20 anos. Em 2017. Tinha o meu aí 19 para 20 anos, né? Sim. E assim, foi uma decisão que eu tomei por medo mesmo, né? Com medo, por Era mais jovem, que, solteiro. Sim, era jovem, solteiro. Tinha saído de alguns namoros que não me fizeram bem, né? Porque assim, a gente que é jovem, às vezes a gente procura algo em pessoas que realmente só Deus pode preencher, né? E são pessoas às vezes que não têm o mesmo propósito que você. Então, eu namorava uma moça e aí não deu, a gente separou e tal. E aí, diante disso, eu coloquei um propósito no meu coração, né? Que a pessoa que Deus apresentasse para mim, eu ia namorar, noivar e casar. Olha. Né? E aí, diante disso, foi nesse período aí que eu já estava nessa preparação ministerial, de coração aberto. Eu não estava procurando ninguém para namorar, não estava procurando ninguém para ter relacionamento. E aí, nesse tempo que eu estava me preparando, me separei, né, realmente pro ministério. Aí eu conheci a Milena, né, que hoje ela é minha esposa, e aí a gente de início começou a conversar, né, sem intenção nenhuma, por mais que no meu coração eu sabia que eu ia casar com ela, né? Então a gente passou aí uns 6, 7 meses só conversando, não tinha se visto, não tinha marcado de se encontrar nem nada. E aí a gente sentia já, né, através da conversa, que ia fluir um relacionamento. E foi quando eu fui na casa dos pais, conversei, a gente orou durante um mês aí praticamente, e aí Deus nos confirmou através da palavra. E hoje estamos aí, namoramos durante 1 ano, noivamos, ficamos noivos durante 8 meses e casamos. E hoje estamos juntos aí pela graça e a misericórdia de Deus. Sem dúvida, é um privilégio servir a Cristo Jesus. E o trabalho que a igreja faz através da educação cristã, nas escolas dominical, nos cultos de ensino, isso traz uma mudança de comportamento, traz uma mudança de vida, pois a palavra de Deus ela é como uma espada e ela também é como água que lava a nossa vida, lapida o nosso ser, o nosso caráter, e nós vamos sendo transformados pela palavra do Senhor, que o próprio Cristo tem esse poder, né? Sim, com certeza. E é o Verbo que se fez carne e habitou conosco. Tá? Rodrigo, e essa chegada sua em Mococa, você já veio para cá, já casado? Já vim para cá casado. Quando eu vim para Mococa, foi algo muito inusitado, porque eu não queria vir de forma alguma, né? A minha sogra, ela participou de um projeto onde ela foi contemplada por uma franquia, né? Hoje nós trabalhamos no Cartão de Todos. E aí eu não queria vir de jeito nenhum, eu tinha acabado de casar, praticamente. A gente estava 8 meses casado e eu tinha acabado de descobrir que ia ser pai. E aí a gente veio nessa mudança toda, né? Chegamos aqui em 2020 e assim, foi um desafio. Foi um desafio, nunca tinha me mudado assim de cidade nenhuma,
E para mim, novo, que sempre viveu ali, né, na casa dos pais, a esposa gestante. Então assim, a gente passou por um processo aqui muito, muito difícil, né? Mas eu sou grato a Deus por, em todos os processos, desde que nós chegamos aqui, Deus ele nunca nos abandonou, nunca deixou faltar nada, sempre usou pessoas, né, para nos abençoar. Foi muito difícil a adaptação na cidade, porque assim, a gente vem de São Paulo é uma loucura. São Paulo, muito agitada. Você sai 6 horas da manhã para trabalhar, chega 9 horas da noite, 10 horas da noite, janta, toma banho e dorme. Então assim, foi muito difícil porque a gente chegou numa cidade que era mais tranquila, mais calma, e a gente vem num 220, né? Chegou aqui, era algo mais calmo, mais tranquilo. Então hoje eu já me adaptei à cidade, né? Até eu vejo que foi algo muito de Deus, porque é um tempo de paz, né, que Deus ele tem para nós. Então hoje, graças a Deus, já nos adaptamos à cidade. Gosto muito de Mococa, né, pela qualidade de vida que traz para nós, tanto para mim, para minha esposa, para os meus filhos. Então hoje eu gosto de morar em Mococa, né, mas não sei o que Deus tem aí pros próximos anos, né? Que benção. Fique conosco, voltamos já após os intervalos. Venha conhecer Chaveiro Ventania, loja 1 e loja 2, muita variedade. Conserto de celulares, reparo em fechadura, carimbos e muitas outras variedades você encontra aqui no Chaveiro Ventania. Loja 1 e loja 2, uma loja da nossa família para a sua família. No centro da cidade, na rua Pascoal Ranieri Mazzilli, e no coração da Santa Rosa, na rua Pernambuco 319. Venha conferir muitas variedades para você e para a sua família. Voltamos aqui nos estúdios da TVD 21.1, pois aqui você se vê. E o Conexão Gospel, você se vê para uma palavra de vida, uma palavra amiga, porque Deus tem algo especial com você e com a sua casa e com a sua família. Você não chegou agora por acaso ou por coincidência, mas é porque Deus tem uma palavra para você. Rodrigo testemunho, nasceu seus primeiros filhos, né? Você tem 2 filhos, nasceu aqui em Mococa. Sim, meus 2 filhos nasceram aqui em Mococa. Tudo tranquilo, porque a vida do crente, assim, nunca é tranquilo, né? Sim, Deus nos dá a bonança, mas também tem as tempestades. Sim. E como que isso sucedeu o nascimento da sua filha? A minha filha, ela... filha de outra pessoa pode ser tranquila, a minha não é muito não, a minha é ligada no 220. Filho de crente é bênção, tá bom? Exatamente, então assim, a minha filha tem um testemunho muito lindo, né? Acho que meus 2 filhos, mas a Radassa, ela é algo mais especial, porque foi um processo mais difícil, né, que nós passamos, e minha esposa, ela não podia, né, ter filhos, e aí em um determinado dia em São Paulo nós fomos num culto onde nós estávamos na minha sogra, e eu sou uma pessoa que eu sou muito certo com o horário, eu não gosto de me atrasar, e aí naquele dia eu ia no culto no meu ministério, e aí a gente acabou se atrasando, não fomos, e aí fomos no ministério da minha sogra, chegamos lá no final do culto, Deus usou uma irmã que eu não conhecia, nunca tinha visto, para falar com a minha esposa. Dizer que Deus ia abençoar, estava abençoando o ventre dela e ela ia gerar. E no meu coração eu não queria ter filhos, porque eu tinha acabado de casar, estava novo, queria curtir mais o casamento, viajar, certo, conquistar coisas. E aí é como se Deus ele fosse mudando, né, todo o processo, né? Eu penso que quando Deus ele quer mudar alguma coisa na nossa vida, ele vai nos dar algo, né? E aí o algo que Deus me deu foi a minha filha. Minha filha, ela nasceu em Mococa. Durante o processo
né, da gravidez foi um processo muito difícil, né, em questão de mudança, adaptação à cidade, e aí depois do nascimento também, né, foi um processo muito difícil, mas graças a Deus, pastor, nós confiamos muito naquilo que nós vivemos, no Deus que nós servimos, e hoje a minha filha, eu posso dizer que o processo que nós passamos com ela, hoje faz da minha filha uma adoradora, né? Porque hoje a minha filha, ela é realmente uma adoradora, né? Ela tá em casa, ela coloca um louvor. Já tem quantos anos já? Ela vai fazer 5 anos agora em junho. Né? Ela tá em casa, ela pega o controle da TV, ela põe o louvor. Esse dia eu peguei a Alexa, coloquei a Alexa lá e ela toda hora, Alexa toca 1000 graus, Alexa toca isso e aquilo. E a minha filha, ela é tão usada por Deus que todas as vezes que nós estamos passando por um processo, ela sempre pede um hino direcionado a Deus mediante aquilo que nós estamos vivendo, né? E aí alguns dias atrás eu e minha esposa conversando, orando, e aí ela colocou o hino Eu Vou Viver a Totalidade da Promessa. E aí foi assim, algo muito lindo, e aí eu e minha esposa começou a agradecer a Deus, porque realmente todo o processo que nós vivemos com ela serviu para que hoje ela fosse esse canal de bênção para nós, né? Então hoje a minha filha, ela vai dormir, ela fala, papai, vamos orar. A minha filha, ela é uma criança muito educada, então eu vejo que todo o processo que nós passamos com ela hoje torna ela essa criança diferente. Ela gosta de gesto, ama dançar, e Deus usou um disco. Isso é bom, né? Louvai ao Senhor. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, né? Louvar ao Senhor de coração, também na sua expressão, sim, com as danças. Isso é glorioso, né? Quando cantamos, o céu desce. Né? Exatamente. Então, e assim, a minha filha, ela ama gesto, ama dançar, e eu vejo que hoje aquilo que Deus ele fala, né? Até Deus falou para nós que quer um cuidado especial com ela. Então eu entendo que o cuidado especial que Deus quer com ela é que a gente cuide, oriente, ensine ela nos caminhos de Deus. Que Deus chama desde o ventre, do ventre materno. Ô glória, antes de gerar, Deus já conhece, já sabe o chamado. Sim. Rodrigo, vamos aproveitar que você está aqui, deixar uma palavra para os ouvintes, para aqueles que estão nos assistindo. Em nome de Jesus, com você aí, aproveitando, ser profeta de Deus. Eu vou deixar aqui um texto que está bem forte no meu coração alguns dias atrás, sim, que é a parábola do bom samaritano, né? E aqui eu quero deixar aqui em Lucas, capítulo 10, o verso de número 30, que diz assim: em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos dos assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela entrada um sacerdote, quando o viu, passou de largo. E também descia um levita, quando chegou ao longe e o viu, também passou de largo. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se-lhe, enfaixou as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Nós vemos nesse texto, pastor, que duas pessoas que muitas das vezes as pessoas mais prováveis, né, que podem ajudar, muitas vezes não ajudam, né? E isso não é só na vida de quem é cristão, né, mas também na vida daqueles que não conhecem a palavra de Deus, né? Muitas das vezes nós estamos ali ao lado de pessoas em que nós muitas das vezes acreditamos que pode nos ajudar, mas não nos ajuda, né? E a Bíblia diz que passou um sacerdote, viu, né, e não ajudou. E o passou de largo numa versão mais clara, mudou a calçada, passou longe. E aí o levita também da mesma forma, né? Passou, viu, né? Interessante é que ele olha, ele vê que a pessoa estava ali quase morta e não ajudou, né? E a Bíblia nos diz que veio o samaritano, aquele que era inimigo dos judeus, passou, olhou para ele, viu, se abaixou, enfaixou, curou das feridas e ainda deixou ele numa hospedaria. Então, muitas das vezes nós estamos com pessoas, às vezes do nosso lado, em que
achamos que vai nos ajudar, que vai nos abraçar, e muitas das vezes essas pessoas não ajudam, né? E muitas das vezes, pastor, Deus vai usar pessoas que nós não conhecemos, que não está no nosso rol de amizade, pessoas que eu posso dizer aqui que Deus é aquele que pode usar pessoas desconhecidas, pessoas que não se compara àquelas que estão do nosso lado. Né? E o samaritano, ele passou, ajudou, se abaixou e cuidou das feridas. Né? E aí algo também que é muito interessante é que nós precisamos estender a mão para o nosso próximo. Né? Quando as pessoas chegam para Jesus e perguntam, Senhor, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus conta essa parábola dizendo que é necessário amar o próximo. Né? E ele pergunta quem é o nosso próximo, e Jesus conta essa parábola, e muitas das vezes nós achamos que o nosso próximo é a nossa família, o nosso ente querido. Não, o nosso próximo é todo aquele que está do nosso lado precisando, tendo uma necessidade. É essas pessoas que nós precisamos estender a mão, né? Nós precisamos ter mais amor no nosso coração. Que lindo, que palavra gloriosa, né? Eu vejo também nesse texto sagrado o perigo também de nós andarmos na contramão da vontade de Deus. Sim. Que o homem descia de Jerusalém. E Jerusalém é um lugar de paz. É um lugar de paz, é um lugar de pão, é o centro da vontade de Deus. Então, Deus quer trazer você para perto, para a sua presença. Independente da onde você esteja, Deus está levantando um samaritano, está usando o Rodrigo aqui hoje como um samaritano, levando a palavra de Deus para a sua vida. Porque às vezes você está esperando socorro vir de um líder que você tanto esmera, né, de alguém da sua casa que você tanto espera, e Deus está trazendo socorro de outra forma para alcançar o seu coração. Verdade? Com certeza. Desta forma que Deus trabalha na sua e na nossa vida. Rodrigo, aproveitando esse momento, ora por nós, né? Ora pelos telespectadores, aí pelos empresários de Mococa e, né, pelos comerciantes, para que tudo vá bem. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Né? Bom, então você que está na sua casa, feche seus olhos, vamos orar e apresentar não só as nossas vidas, mas daqueles que estão ao nosso lado e também da cidade que nós vivemos. Amém? Senhor, nessa tarde, nós queremos assim te agradecer por estarmos aqui, te agradecer por o Senhor estar conosco, agradecer por tudo aquilo que o Senhor já fez, está fazendo e vai fazer nas nossas vidas. Queremos te apresentar, Senhor, a cada um integrante desse projeto. Queremos te apresentar, meu Deus, às autoridades da nossa cidade. Senhor, queremos te apresentar a vida, Senhor, de cada um dessa população mocoquense. Queremos te apresentar, Senhor, a nossa cidade, que o Senhor possa prosperar, que o Senhor possa continuar abençoando, Senhor, o trabalho das mãos de cada um, que o Senhor possa continuar prosperando, Senhor, as vidas, meu Deus, daquelas pessoas que têm sido fiéis ao Senhor. Que a Tua palavra possa alcançar vidas, que a Tua palavra possa alcançar corações, que vidas possam ser restauradas, Senhor, e alcançados pelo poder da Tua palavra. Te agradecemos pelas Tuas misericórdias, te agradecemos pelo Teu sacrifício, Senhor, naquela cruz. Louvamos e engrandecemos a Ti por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Senhor, grande tem sido as dificuldades, os levantes, mas cremos, Senhor, que o Teu nome, Senhor, tem poder para curar, para salvar, para libertar e para fazer grandes coisas, Senhor. Assim como a Tua palavra diz que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao nosso coração, é o que o Senhor preparou para aqueles que o amam, Senhor. Então te agradecemos. Continue abençoando esse projeto, abençoando as nossas vidas, em nome de Jesus, Pai. Te agradecemos para a honra e glória do Teu nome. Amém. Oh, glória. Oh, Rodrigo Felipe, deixa o endereço da bênção aí, endereço da sua congregação, onde você canta, onde você prega, oh, glória. Para aqueles juntamente com o corpo de obreiro. Para aqueles que desejam, né, conhecer o nosso ministério, eu congrego na Assembleia de Deus Cristo e a Verdade, presidido pela nossa pastora Terezinha Barreto. Fica na rua Carmo Taliberti, número 515. Os nossos cultos são de terça, quinta, sábado e domingo, né, com exceção do último sábado, que
né? Geralmente a pastora toma como confraternização familiar, para você se confraternizar com a sua família, né? Mas esses são os dias de nosso culto, né? Estamos lá ministrando a palavra do Senhor, dando aula de escola bíblica dominical, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Para aqueles que desejam conhecer, né? As portas estão abertas. Rodrigo, obrigado pelo carinho, Deus abençoe, pastor. pela sua participação. Amém. Deus abençoe a sua audiência e o seu carinho. Um abraço a todos amigos que têm nos falado, nos dado um feedback da programação. Deus abençoe. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus seja hoje e sempre sobre a vida de todos vocês. E nós dizemos amém. Deus abençoe.